Olá, então vamos a mais um vídeo da nossa série, que é Trabalhando os Exemplos. E neste caso nós vamos trazer para vocês a mandala de perigos e riscos em máquinas, ok? Bom, então aqui nós vamos trazer os exemplos de perigos e riscos fazendo uso da mandala, dessa mandala aí de perigos e riscos em máquinas. Ela foi desenvolvida aí, o design dela e as pesquisas para sua elaboração pelo colega engenheiro de segurança Márcio Eng. Ele desenvolveu isso em 2020. Eu entrei em contato com ele e pedi autorização para a utilização desta mandala. Eu fiz algumas adaptações para que a gente possa fazer uma apresentação em um zoom melhor dela aqui nos nossos trabalhos. Então vejamos. Partindo dessa mandala, aqui na parte central, aqui a gente recortou esta parte central e fez um zoom nela e trouxe aqui para podermos fazer uma melhor leitura. Nós temos então exemplos de perigos e riscos. De onde ela foi tirada? Essa identificação de perigos é parte do processo de análise de risco de máquinas e equipamentos. Então, ela é muito apropriada para aplicação quando você tem riscos de máquinas e equipamentos. Então, a ISO 12100 de 2013 apresenta no seu anexo B a tabela B1, onde são relacionados os exemplos de perigo por tipos, origens e potenciais consequências. A combinação dos tipos de perigos e suas origens e potencial consequências auxilia o profissional a identificar possíveis situações perigosas e eventos perigosos. A identificação dos tipos de perigos deve ser feita em todas as etapas do ciclo de vida da máquina, porque aqui o colega está analisando máquinas, bem como seus modos de operação. Ok? Então, essa parte central da mandala, explicação de sua fonte, de sua origem e aplicação. Ela foi dividida em vários grupos de perigos. Então, nós temos perigos mecânicos, perigos elétricos, perigos térmicos, perigos ligados a ruído, perigos ligados a vibração, perigos ligados à radiação, materiais e substâncias perigosas, perigos ergonômicos, perigos relacionados ao ambiente e combinação de perigos. Ok? Vamos ver cada um destes aí. Nós fizemos um zoom, um recorte desta parte azul aqui e ampliamos, trazendo aqui os perigos mecânicos. Fazendo um zoom maior ainda, com a tecla Shift+, a gente pode fazer uma melhor visualização do que acontece aqui. Então, nessa mandala, a parte central, aquela parte inicial central lá, são as classes, é aquilo que a gente viu no slide anterior. Essa parte intermediária são os perigos. E na parte final nós temos os riscos associados. Não vou fazer a leitura de todos, vou escolher alguns aqui para a gente trabalhar, mas quando você estiver assistindo esse vídeo, você pausa o vídeo, faz a leitura de todos os perigos e a leitura aí de todos os riscos para vocês terem uma noção das exemplificações. Veja bem, nós temos aqui os perigos, né? Por exemplo, cantos vivos e arestas cortantes. Claro que ela pode provocar corte, tá? Aqui, corte, mutilação, tá? Então, aqui nós temos os perigos e aqui nós temos os riscos associados. É o efeito, tá? Aqui é a fonte e aqui a consequência dessa exposição. O que pode acontecer? Então, quando você estiver assistindo aí, você dá uma pausa e leia cada um deles. Vamos para o próximo. Aqui nós temos o grupo ou classe perigos elétricos. Perigo, por exemplo, eu tenho arcos voltaicos, né? Partes vivas ou energizadas, pode ter curto-circuito, radiação térmica. Quais são os riscos? Queimaduras, né? Eletrocução, queda ou arremesso, incêndio. Tá? Próximo grupo. No próximo grupo nós temos perigos térmicos. Eu tenho explosão, incêndio, objetos ou materiais. Quais são as consequências? Queimadura, desidratação, desconforto, danos causados por radiação.
Próximo grupo, nós temos classificação perigos ligados a ruído. Então, tem fenômenos de cavitação, sistemas de exaustão, vazamento de gás. Tudo isso gera ruído. Quais são as consequências? Desconforto, perda de consciência, perda de equilíbrio, perda permanente da audição, etc. O que mais que nós temos de perigos em máquina? Nós temos os ligados à vibração. Nós temos aí fenômenos de cavitação, desalinhamento de partes móveis, superfícies em atrito. Tudo isso provoca vibração. E o que a vibração traz de consequência? Desconforto, morbidade lombar, disfunção neurológica, distúrbios osteoarticulares e assim sucessivamente. Temos aqui o grupo de perigos ligados à radiação. Quais são esses perigos? Fontes radioativas ionizantes, fontes eletromagnéticas de baixa frequência. O que podem provocar? Podem provocar queimadura, danos nos olhos, parte da pele, efeitos na capacidade reprodutiva, ou seja, podem causar infertilidade, né? Mutações genéticas, dor de cabeça, insônia, tudo isso está relacionado à radiação. No próximo grupo, nós temos aí, por exemplo, materiais e substâncias perigosas. Nós temos agentes aerosóis, agentes biológicos e microbiológicos. Nós temos aí combustíveis, poeiras, explosivos, fibras. Você veja que aqui ele generalizou substâncias perigosas. Tanto a parte biológica quanto a parte química ele está envolvendo aqui num grupo só. Ele não separou em biológicas e químicas, tá? Mas ele agrupou aqui em substâncias perigosas. Não faz diferença, né? Se você quiser fazer a separação quando for, aqui é para facilitar a identificação dos perigos, tá? Quais as consequências? Dificuldade para respirar, câncer, corrosão, efeitos na capacidade reprodutiva, etc. Próximo grupo. Nós temos aqui os perigos ergonômicos. Projeto localização de indicadores, é o painel, né? Projeto localização de identificação de dispositivo de comando, as alavancas, etc. Esforços, posturas, cintilação, brilho, atividade repetitiva, enfim, são os perigos. Tá? Risco, desconforto, fadiga, distúrbio musculoesquelético, estresse, etc. Próximo grupo de risco, nós temos aí os perigos relacionados ao ambiente. Então, nós temos aí poeira, neblina, perturbação eletromagnética, descargas atmosféricas, umidade, poluição, neve, temperatura, água, vento. São perigos que podem provocar os riscos de queimaduras, doenças brandas, queda ou escorregamento, asfixia, etc. E, por último, a combinação de perigos. Essa é interessante, né? Por exemplo, atividades repetitivas, mais esforço, mais ambiente em alta temperatura pode provocar, por exemplo, desidratação, perda de consciência e ataque cardíaco. Então aqui ele deu um exemplo, mas para mostrar que tudo aquilo pode ser combinado. E eu tenho um perigo combinado que pode gerar uma consequência desta combinação de perigos, ok? Então esta aí é a mandala de perigos e riscos aí em máquinas desenvolvida pelo colega Márcio Eng. Bibliografia, você pode buscar o Márcio Eng no LinkedIn, neste link aqui, pelo PDF da apresentação você pode buscar ele lá e baixar esta mandala em PDF para você utilizar ela. Forte abraço aí, Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro aí, tratando do tema Explicando o GRO e o PGR com simplicidade.